Depressão infantil existe. É um problema sério e está aumentando no mundo todo. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que atualmente há 350 milhões de pessoas com depressão no mundo e cerca de 1% a 2% dos atingidos são crianças. Quando a gente fala especificamente do universo infantil, os dados são ainda mais alarmantes. Pelo menos 20% das crianças de todo o mundo sofrem de algum transtorno psiquiátrico e 4% sofrem de depressão. A depressão infantil é um problema que, para ser resolvido, conta com uma peça: o envolvimento dos pais. No Pediatrano de hoje, você vai saber mais sobre o que é depressão infantil, como ela se manifesta e como lidar com este problema. Mas antes de começar esse papo, eu vou pedir para você que está nos assistindo para se inscrever no nosso canal. Aproveita e ativa o sininho, assim você fica sabendo toda vez que surgir um episódio novo por aqui. Deixa seu like também e compartilha esse vídeo com toda a sua rede de amigos. Eu tenho certeza que o tema de hoje vai ensinar e ajudar muito a todos vocês. Olá pessoal, e para falar sobre esse assunto super sério, eu estou aqui com o Dr. Daniel. Ele é médico psiquiatra, professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis e vice-presidente da Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Daniel, muito obrigado por você ter aceitado participar dessa conversa. Obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que essa conversa vai ajudar muito a quem está nos assistindo e está sem saber como fazer, como agir com seu filho que possivelmente esteja com um quadro de depressão. Dr. Daniel, para começar esse assunto, a gente tem que esquecer daquela crença de que depressão é um problema de adulto, correto? A depressão infantil ela vem crescendo, a gente precisa encarar ela de frente, mas é de difícil manejo, principalmente porque a criança ela tem dificuldade de expressar o que ela sente, de falar o que ela sente. E aí fica a minha primeira pergunta para você: quais são os principais sinais de depressão na criança? Eu acho que a gente tem assim, pensar que criança, se a gente olhar assim desde os 3, 4 anos de idade, até, vamos supor, um adolescente, um adulto jovem, né, em torno de 16, 17 anos, ele tem realmente formas diferentes de expressar o quadro depressivo. E a gente tem, na criança menor, uma dificuldade ainda realmente dela elaborar, né, porque ela não tem a linguagem suficiente, nem um reconhecimento do que ela sente. Então são duas questões que são difíceis se a gente for projetar o que seria depressão ou o que a gente costuma falar de depressão no adulto. É uma extrapolação. Na criança, especialmente na pequenininha, o importante é a gente observar os sinais indiretos. Seriam sinais físicos de somatização, né, situações de medo, que ela evita de realizar as atividades que ela já estava acostumada. E aí, essas situações, onde houve uma mudança significativa da rotina dela, somado a sintomas físicos e muitas vezes com ansiedade, que são talvez os melhores indicadores de depressão na criança menor. E no maior, ele já consegue, o diagnóstico fica sendo mais fácil um pouco, como no adulto, por exemplo? O maior, ele com em torno de 8, 9 anos de idade, ele já começa a elaborar melhor os sentimentos e 12, 13, 14 anos, a referência desses sentimentos através da fala, ele conseguir nomear, fica cada vez mais sofisticado, é mais fácil pra gente. Agora, um aspecto importante em toda essa faixa etária, e especialmente aí no adolescente, é a irritabilidade. Porque enquanto no adulto você busca ter depressão a partir dos sintomas clássicos de tristeza, angústia, melancolia, na criança isso não é tão comum. Então o que você acaba percebendo é a criança muito irritada, é a criança muito ansiosa, com medo de tudo, explosiva, que muitas vezes é falado como uma criança difícil, que a escola fica colocando que, sei lá, cria problemas, e na verdade ela tem um quadro depressivo. É importantíssimo que o especialista faça esse diagnóstico. E para fator de risco, Dr. Daniel, existe realmente uma questão familiar, uma questão do ambiente onde essa criança vive? O que pode influenciar uma criança a desenvolver um quadro de depressão? Existe a influência do meio externo, né, por assim dizer, escola e meio, na verdade, que ela frequenta, cursos. O meio interno, o meio, na verdade, familiar, né, que é fundamental e eu queria dar uma especificidade um pouco maior nisso. E os aspectos realmente que são mais biológicos, que são aqueles genéticos, aqueles relacionados à genética mesmo da família, a frequência dessas doenças na família. Em relação ao ambiente familiar, é fundamental que os pais tenham o que a gente chama de um estilo parental, que seria, na verdade, de suporte, sentindo a criança fica cuidada, mas eles não são excessivamente intrusivos, né?
E no aspecto realmente do ambiente extrafamiliar, o cuidado com a escola, as questões relacionadas a evitar o máximo possível situações de bullying, né, e questões que a gente hoje discute bastante. Sim, aí com a escola. Então, doutor Daniel, eu acredito que um lar harmonioso, um lar com felicidade, um lar onde os pais estejam preocupados com o filho, né, com o bem-estar, sejam fatores de proteção para o desenvolvimento do quadro de depressão infantil, correto? Sim. E falando um pouquinho, doutor Daniel, a gente já falou sobre os sinais, sobre as causas e agora vamos falar sobre a solução. Como é que os pais devem lidar e encarar com o diagnóstico de depressão infantil? O primeiro aspecto importante é que os pais pensem na possibilidade, né? Então, assim, qualquer tipo de solução, tratamento, ela começa pelo diagnóstico do que a criança tem. Afinal de contas, existem crianças que são agitadas, que são crianças, às vezes, mais difíceis de lidar, que não necessariamente têm depressão. Mas dado que existe um quadro apontado pela escola, que eles percebam em casa, que leve ao especialista e tem um diagnóstico de episódio depressivo, aí a gente indica realmente um tratamento que a gente diz, um acompanhamento multiprofissional. É importantíssimo que tenha um psicólogo, que tenha especialmente orientação parental, né, e orientação da escola sobre como lidar com a criança. E todas as indicações, as soluções, a forma de acompanhar e tratar, elas começam com esse acompanhamento que não é um acompanhamento propriamente farmacológico. É um acompanhamento multiprofissional não farmacológico. A gente inverte um pouco a ordem do que a gente está acostumado a tratar adultos. Quando no decorrer, né, do acompanhamento, de orientação parental, terapia, se a gravidade for muito intensa ou se ele não cede os sintomas, aí a gente pensa a possibilidade de usar algum tipo de medicação. Então existe toda uma escada, né? Você vai subindo degraus no tratamento. Como é que é feito o diagnóstico, doutor Daniel? Ele é um diagnóstico totalmente clínico, né? Não existe um exame que vá lá e mostre pra gente que a criança tem depressão. O diagnóstico ele é totalmente clínico e apenas pelos sinais que a criança apresenta? Ótima pergunta. É muito comum que as pessoas se apoiem ao conceito de exames complementares que a gente tem no restante da medicina para pensar e definir diagnóstico. Então, é comum a gente receber assim, um montão de exames que são, sei lá, de eletro e outras coisas que são boas para o diagnóstico de outras morbidades, até para o diagnóstico diferencial, mas não para o diagnóstico de depressão. O diagnóstico de depressão é um diagnóstico clínico, como boa parte dos diagnósticos em psiquiatria. Então, o que a gente tem é um conjunto aí sim de sintomas, de sinais, a persistência no tempo, o grau de comprometimento funcional, tudo isso junto e o entendimento realmente de um diagnóstico maior que esse familiar, que esse escolar, para aí sim definir o que seria um episódio depressivo. Então, no final das contas, a gente utiliza todos os sintomas, né, que são descritos para a depressão, e aí, especialmente na criança, como eu falei, a irritabilidade é um ponto importante, a intensidade deles, o grau de comprometimento e quanto que atrapalha a rotina e aquilo que se espera da criança. Juntando isso tudo, sem necessariamente nenhum exame complementar que não é necessário, a gente tem aí o diagnóstico de um episódio depressivo. E uma vez diagnosticado, qual o papel dos pais, qual o papel da família nesse tratamento? Antes de mais nada, estarem presentes o tempo inteiro, né? E parece assim meio óbvio, mas é o que muitas vezes a gente não vê. Eu tenho situações e exemplos assim, de consultório que são de cair o queixo de jovens menores de idade chegarem às vezes sozinhos para acompanhamento médico. Né? E aí eu falo assim, olha, eu preciso conhecer seus pais. Claro que são jovens de 16 a 17 anos de idade, mas de qualquer forma são jovens e são menores de idade. O estarem presentes significa se aproximarem na psicoterapia, que precisa incluir os pais. Então eu acho que assim, aquele modelo tradicional de terapia, que você só tem contato com o paciente, para a criança e adolescente, eu acho que não é válido. Você tem que incluir os pais o tempo todo, além de fazer o que a gente chama de orientação parental, né? Que no final das contas é o que eles perguntam, o que eu faço quando acontecer isso? Você tem que informar os pais, né? Existem vários comportamentos que são padrões, né? E tem peculiaridades para cada criança, mas você pode dar exemplos e realmente ajudá-los a entender o que é depressão e como eles vão agir, né? Então, o tempo todo a família precisa ir às consultas, combinar eventualmente com o terapeuta de que algumas consultas vão ser individuais, mas muitas delas vão ser com a família presente, né? E serem orientados do que é depressão e como eles descrevem para os profissionais, né, a melhora, porque a gente precisa inclusive desse tipo de descrição dos pais, né? Talvez não saiba exatamente escrever para a gente como é que ela está se sentindo melhor ou não. Claro. Acaba sendo então uma doença familiar. Sim. Né? E, doutor Daniel, qual é a importância da gente fazer o diagnóstico precoce nessas crianças? O que muda?
Então, quando existe um diagnóstico na infância e adolescência, especialmente na área comportamental, que é onde eu atuo, o que a gente tem é que quando a gente consegue fazer o diagnóstico mais cedo, a gente evita desfechos de médio e longo prazo que estão associados ao quadro depressivo, a quadros de déficit de atenção e outras questões da infância e adolescência. Então, por exemplo, se a gente tem uma criança com depressão, né, e com isso, muito insegura, com autoestima rebaixada, ela tem mais chances de algumas consequências, especialmente ali na adolescência, como uso de bebida alcoólica, né, abuso de drogas, coisas que quando ela se sente muito angustiada, acabam sendo uma forma dela se medicar, né, erroneamente e acabar abusando ou tendo algum tipo de problema. Então, além de a gente evitar alguns desfechos, a gente também facilita ou acaba ajudando em desfechos positivos, como a questão, por exemplo, do aprendizado, que é muito afetada pela depressão, as questões relacionadas à socialização. Então, ela consegue socializar-se, aprender e se sentir melhor justamente pelo tratamento precoce. E qual é a expectativa desse tratamento na vida da criança? Muda, assim, completamente os desfechos de médio a longo prazo. Então, assim, se a gente tem uma criança não tratada, eu vou falar até pelo contrário, se a gente tem crianças não tratadas que chegam à adolescência e à vida adulta e aí vão para o médico, psiquiatra, de adulto pela primeira vez e contam toda uma história lá atrás de depressão, que a gente vê que se criou um caminho, se criaram esquemas emocionais disfuncionais, errôneos, que trazem desfechos negativos, que no final das contas prejudicam ela a vida inteira. Então ela vai tratar aqui, né, algo que já é a consequência e vai ter muito trabalho, não é impossível, mas dá muito trabalho modificar essa forma ou essa forma incompleta, errada ou inadequada de lidar com as dificuldades e, enfim, associadas ao quadro depressivo que não foi tratado. Voltando um pouquinho ao tratamento, a psicoterapia, ela anda lado a lado do tratamento, ela é a base do tratamento. Qual é a importância da psicoterapia para os quadros de depressão infantil? Sim, a psicoterapia ela é extremamente importante. Como eu comentei anteriormente, ela é assim, presente, deve ser presente em toda vez que seja possível. A gente sabe que existem, às vezes, algumas limitações, especialmente em âmbito público, de a gente conseguir um bom acompanhamento psicoterápico em todas as cidades, em todos os locais. Mas assim, ela tem que ser buscada, tentada e melhorada. E nesse acompanhamento, né, ela faz junto, claro, que com o médico, pela questão, obviamente, clínica, já é um transtorno, o médico, o psiquiatra precisa ser visto também, mas ela é fundamental porque, se bem feita, ela não só melhora o curso da doença, como ela não tem os efeitos colaterais possíveis que uma medicação para uma criança tem. Então, ela deve ser sempre colocada, sempre mantida enquanto em tratamento. Claro que depois de alguns anos, que você vê que a criança está muito bem, não vai ficar sendo mantida necessariamente a vida inteira, né? Porque às vezes a gente dá alta, mas ela é ponto fundamental. Algo que é um pouco diferente realmente no acompanhamento de adulto, onde aí você inverte um pouco o que é realmente mais fundamental no primeiro momento. Então é importante o acompanhamento com o médico psiquiatra, a psicoterapia, e você falou de um ponto bem importante que é o tratamento farmacológico, que a gente não inicia logo no começo desse tratamento. Quando é que a gente começa a pensar em iniciar uma medicação para essa criança, por exemplo? Então, o quadro depressivo, quando ele se instala, geralmente ele começa mais leve, vai se desenvolvendo, vai ficando, em alguns casos, moderado ou grave, e só quando moderado ou grave, ou seja, você tem uma quantidade de comprometimentos, você tem talvez sintomas aí sim de pensamento de morte, suicídio, que especialmente naquela faixa da adolescência passam a ser mais comuns. Esse tipo de sintomatologia, ou mesmo psicose, situações onde você precisa internar a criança, aí se impõe a necessidade do uso da medicação. Mas são essas situações. E se a gente inverte, não só a gente aumenta a chance da criança ter alguns efeitos colaterais com medicações antidepressivas, mas a gente talvez dificulte, né, ou protele a entrada da psicoterapia, que é muito importante. Vira uma espécie de cortina de fumaça. E isso eu já vi no consultório acontecer, olha, tem um caminho sim, a gente vai ter que usar um antidepressivo para um quadro grave, mas eu preciso que você também vá ao psicoterapeuta. A criança começa a usar a medicação e tem uma melhora inicial. Os pais às vezes relaxam e acham que não é tão importante assim na terapia. Então eles subvertem a ordem e acabam não fazendo aquilo que é significativo e fundamental, que é acompanhar na psicoterapia. Muitas vezes, claro, de ordem de acompanhamento familiar, parental, de orientação, é fundamental. E doutor Daniel, a gente falou agora há pouco da importância do diagnóstico feito pelo médico e do início de tratamento sendo sempre orientado por esse médico. O que você acha desses pais
que pulam essa parte e já começam um tratamento sem orientação médica, muitas das vezes até dando medicações para os filhos que eles próprios usam. Isso é exatamente aquilo que a gente pede que não façam, né? Mesmo que existam medicações que o amigo da escola, né? Aí pensar, mas é uma criança, né? Não tem problema, o amigo toma, então melhorou. Nunca é orientado, nunca é indicado que a gente faça o tratamento sem a observação do especialista. Então o especialista ele vai fazer a avaliação daquela criança, vai indicar se é necessário ou não a medicação e quando orientado que use a medicação, ele vai definir, porque existem realmente N especificidades. É o peso da criança, é o histórico da família, é se existe chance de efeitos colaterais. Tudo isso precisa ser levado em conta e a responsabilidade é do médico. Então os pais não precisam, não devem assumir uma responsabilidade no tratamento que não é deles. Quando eles fazem isso, até por uma tentativa de facilitar ou de acelerar, ou até questões às vezes de custo mesmo, eles acabam mais facilmente prejudicando o tratamento do filho do que ajudando. Então a gente orienta que não façam isso de hipótese alguma. Mesmo que seja uma situação de recidiva, mas ele já foi tratado anteriormente com a mesma medicação, eu sei que eu vou no médico e ele vai passar a mesma coisa. Não, você não sabe. Na verdade, ele pode chegar no médico e até pela mudança do corpo da criança, a criança cresce, a criança modifica o peso. Sim, claro. A gente muitas vezes indica uma medicação numa época que não tem mais a indicação naquela dose para outra época, mesmo que ela tenha o mesmo tipo de quadro depressivo. Lembrar que cada criança é uma criança, cada fase é uma fase, que cada organismo é um organismo. Não é verdade? E doutor Daniel, em relação àqueles casos em que a criança está se tratando e os pais acham que ela está melhorando e decidem por conta própria a diminuir a dose da medicação ou até mesmo a suspender o tratamento, tudo sem uma orientação médica, o que isso pode influenciar? A gente pede que não faça isso, né? Então, assim, se a criança está melhorando com a medicação, é muito bom, são ótimas notícias, mas levem sempre para os profissionais, especialmente para o médico. Às vezes a frequência no psicoterapeuta ela é maior, então pode começar a falar sobre esse assunto até com o terapeuta entra em contato com o médico, mas deixem o médico fazer essa modificação, né? É a responsabilidade dele, existe um tempo que a gente mantém a medicação mesmo depois da melhora, para solidificar esse tipo de resposta clínica, e aí só depois a gente diminui, porque se a gente diminuir antes da hora, quais são as consequências? É que haja justamente recidiva. A gente chama de recidiva justamente quando retorna o quadro clínico, porque ele não ficou totalmente bem tratado. Mal comparando, se a gente pensar em antibiótico, e aí a gente tem uma melhora nos primeiros 2, 3 dias com antibiótico, muitas vezes o infectologista, o pediatra, eles indicam que a gente mantenha esse antibiótico por 7 a 14 dias. É justamente para que, na verdade, não volte aquele quadro. No quadro depressivo, a gente também tem um tempo, de tratamento de crise, e depois a gente tem um tempo de manutenção da medicação para impedir que retorne o quadro depressivo. E aí, quem sabe esse tempo acaba sendo o profissional, o especialista, geralmente o psiquiatra infantil. E aí, nessa situação, a gente pede que os pais não modifiquem e perguntem ao psiquiatra se já está na hora de diminuir. Mais uma vez comprovando da importância do médico, do profissional na hora do diagnóstico, na hora da prescrição e até mesmo na hora da suspensão do tratamento, não é verdade? Doutor Daniel, para terminar a nossa conversa, eu queria que você desse um recado para quem está assistindo a gente, principalmente para os pais que não sabem o que fazer, ou que estão um pouco perdidos. O que você deixa de recado para eles? O principal é que vocês observem e escutem os seus filhos. Quando é muito pequenininho, a gente vai, claro, que escutar a criança, mas talvez a gente tenha que observar mais do que escutá-las, porque os sinais são muito mais indiretos. Quando as crianças se tornam adolescentes ou jovens adultos, e aí a partir lá dos seus 11, 12 anos de idade, eles têm uma elaboração muito maior, uma vivência muito grande, e a gente precisa escutar o que eles têm a dizer. As gerações, elas vão se modificando muito rápido, a sensação é de que a gente vai perdendo às vezes a ligação, acho que tem muitos pais até que justificam isso para dizer assim, eu não entendo esse mundo, essa parte de mídia digital, esse negócio de aplicativo, então não tem como ajudá-los, né? Não, sempre existe a presença dos pais, a atenção que eles despendem aos filhos, mesmo que eles não entendam, pede conselho para o filho, Fala na verdade assim, olha, o que esse aplicativo serve para quê? Cria uma forma de comunicação e mantenha o cuidado, porque o que você vai dar de impressão é simbólico, não é só pela sua fala, mas é que você está olhando para o seu filho e você está conseguindo dar a atenção necessária.
Quando você percebe isso tudo, né, quando você faz isso tudo, você consegue ter mais facilmente a noção de como é o seu filho e o que tem de diferente nele. Olha, eu conheço bem, ele não costuma ser aquela que deixa de ir no futebol, que não quer encontrar os amigos para a praia, que começa a se dar mal nas provas. Tem alguma coisa esquisita, só que eu não sou especialista para dizer se é depressão ou não. Aí é o momento de pensar, olha, vou marcar um psiquiatra, né, vou marcar um pediatra, um neuropediatra, existem hoje muitas especialidades que lidam com depressão, não só psiquiatra, e vou levar, na verdade, ao terapeuta que ele indicar. Eu acho que essa é a melhor dica que a gente tem a dar aos pais. Eu queria te agradecer mais uma vez pela sua presença, por ter topado participar do nosso Pediatrando. Essa aqui é apenas uma lembrança do time Karius para você, tá bom? Maravilha, obrigado. E eu espero que você tenha curtido esse vídeo, que tenha aprendido muitas coisas sobre esse tema, que é um tema super importante. O Pediatrando de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até breve. Tchau, tchau!